Um passeio dourado. No caminho para Ocean Snope, Anne encontrou Diana dirigindo-se para Green Gable, justo onde a antiga ponte de troncos coberta de musgos cruzava o riacho mais abaixo da floresta assombrada. Elas se sentaram à margem da bolha da Dríade, onde minúsculas folhas de samambaia se desenrolavam como fadinhas com cachinhos verdes despertando de uma soneca. Estava indo para sua casa convidá-la para a minha festa de aniversário no sábado, disse Anne. Seu aniversário? Mas seu aniversário foi em março. Não foi minha culpa, respondeu Anne, rindo. Se meus pais tivessem me consultado, isso não teria acontecido. Eu teria escolhido nascer na primavera, é claro. Deve ser delicioso vir ao mundo com as flores de maio e as violetas. Eu sentiria sempre que era a irmã adotiva delas. Mas, como não nasci, a segunda melhor coisa é celebrar meu aniversário na primavera. Priscila está chegando no sábado e Jane estará em casa. Nós 4 iremos ao bosque e passaremos um dia dourado, conhecendo a primavera. Nenhuma de nós a conhece de verdade ainda, mas lá a encontraremos melhor do que em qualquer outro lugar. De qualquer maneira, quero explorar todos aqueles campos e locais solitários. Tenho a convicção de que há ali uma variedade de belíssimos recantos que jamais foram realmente vistos, até agora. Ainda que tenham sido notados, faremos amizade com o vento, o céu e o sol e traremos a primavera em nossos corações para casa. Parece tremendamente magnífico, comentou Diana com certa desconfiança secreta sobre as palavras mágicas de Anne. Mas não vai estar muito úmido em alguns lugares ainda? Ah, nós calçaremos galochas, foi a concessão de Anne para as praticidades. E eu gostaria de que você viesse cedo no sábado pela manhã para me ajudar a preparar o almoço. Vou fazer as iguarias mais deliciosas, pratos que combinem com a primavera, sabe? Tortinhas cobertas com geleia, biscoito, champanhe, biscoito com gotas de chocolate coberto de glacê rosa e amarelo e pão de ló. E temos que fazer sanduíches também, apesar de não serem muito poéticos. O sábado provou ser o dia perfeito para um piquenique. Um dia ensolarado de céu azul, com gálida brisa e um vento brincalhão que soprava pela campina e pelo pomar. Sobre cada planalto e campo iluminado pelo sol estendia-se uma delicada vastidão verde, salpicadas de flores como uma noite estrelada. O Sr. Hanson, que estava capinando na parte de trás da sua fazenda e sentindo, mesmo em seu sóbrio e maduro espírito, um pouco de magia da primavera, viu 4 meninas carregar cestas e saltitar no limite de suas terras, por um caminho guarnecido por um frondoso bosque de pétalas e pinheiros. O eco de suas risadas e vozes alegres chegaram até ele. É tão fácil ser feliz em um dia como este, não é mesmo? Dizia Anne, no mesmo estilo de filosofia aniestística. Vamos tentar fazer de hoje um verdadeiro dia de ouro. Meninas, um dia do qual sempre poderemos nos lembrar com deleite. Viemos em busca de beleza e nos recusamos a ver outra coisa. Vá embora, preocupações enfadonha. Jane, você está pensando em algo que deu errado na escola ontem? Como você sabe? Perguntou Jane impressionada. Ah, conheço essa expressão. Já senti diversas vezes no meu próprio rosto. Mas tire isso da cabeça, querida. O problema ainda estará lá na segunda-feira.
Ou, se não estiver, melhor ainda. Ah, meninas, vejam aquele tapete de violetas. Aquilo é algo para ir para a galeria dos quadros da memória. Quando eu tiver 80 anos, se estiver viva até lá, vou fechar os olhos e enxergar essas violetas exatamente como as vejo agora. É o meu primeiro presente maravilhoso que este dia nos deu. Se um beijo pudesse ser visto, creio que seria parecido com uma violeta, disse Priscila. Os olhos de Anne se arregalaram. Fico tão feliz por você ter expressado esse pensamento, Priscila, em vez de ter apenas pensado e guardado para você. Este mundo seria um lugar tão mais interessante, ainda que seja muito interessante de qualquer modo, se as pessoas expressassem seus verdadeiros pensamentos. Seria exatamente diferente conter algumas pessoas, citou Jane com sabedoria. Suponho que sim, mas a culpa seria delas por pensar em coisas maldosas. De qualquer forma, podemos expressar todas as nossas ideias hoje, porque nós teremos somente belos pensamentos. Todas podemos dizer exatamente o que lhe vem à mente. Isso é uma conversa. Eis aqui uma pequena trilha que nunca vi antes. Vamos explorá-la. A trilha era sinuosa, tão estreita que as meninas caminharam em fila indiana, e mesmo assim os galhos dos espinhos roçavam no rosto delas. Sobre os pinheiros haviam aveludadas almofadas de musgo, e mais adiante, onde as árvores eram menores e mais escassas, o solo apresentava uma grande variação de plantas verdes. Que quantidade de orelhas de elefante! Exclamou Diana. Vou comer um bocado, são tão lindas! Como é possível que essas plantas tão grandiosas e aveludadas tenham um nome tão horrível? Questionou Priscila. Porque a pessoa que os nomeou primeiro tinha muita pouca ou nenhuma imaginação, respondeu Anne. Oh, meninas, vejam aquilo! Aquilo era um charco raso no centro de uma pequena clareira no bosque, onde a trilha terminava. Se estivesse mais adiantada a estação, o lugar estaria seco e repleto de uma exuberante quantidade de folhas verdes e longas. Mas, no momento, era um bruxuleante e plácido lençol, arredondado como um pires e claro como cristal. Um conjunto de jovens pétalas de tronco fino circundava o charco e pequenas samambaias cresciam na margem. Que adorável! Disse Jane. Vamos dançar ao redor dele como ninfas da floresta, gritou Anne, soltando a cesta e erguendo as mãos. Mas a dança não foi um sucesso, pois o terreno estava pantanoso e as galochas de Jane acabaram saindo dos pés. Você não pode ser uma ninfa nos bosques se precisa usar galochas, concluiu ela. Bem, devemos batizar este lugar antes de ir embora, disse Anne, cedendo à incontestável lógica dos fatos. Cada uma sugere um nome. Então, votaremos. Diana? Charco das Pétalas, sugeriu Diana prontamente. Lago de Cristal, sugeriu Jane. Anne, em pé atrás dela, implorou com os olhos para que Priscila não sugerisse outro nome como estes. E a jovem veio com deslumbre e alino. A escolha de Anne foi O Espelho das Fadas. Os nomes foram escritos em tiras de casca de pétalas, com um lápis que a professora Jane tirou do seu bolso e colocados no chapéu de Anne. Então, Priscila fechou os olhos e escolheu um. Lago de Cristal, leu Jane triunfante. Lago de Cristal se chamou
e se Anne achou que a sorte tinha feito uma brincadeira de mau gosto, ela guardou esse pensamento para si. Atravessando a vegetação rasteira, as jovens chegaram aos pastos verdes novos e isolados na parte de trás das terras do Sr. Silas Sloane. Ao cruzarem o pasto, elas encontraram a estrada de senda que levava para dentro do bosque e decidiram explorá-la também. A expedição foi recompensada por uma sucessão de lindas surpresas. Primeiro, contornando o pasto do Sr. Sloane, havia um túnel de cerejeira silvestre em flor. As moças penduraram os chapéus nos braços e enfeitaram os cabelos com as flores sedosas e macias. Então, a senda dobrou em um ângulo reto e adentrou um bosque de abertos tão densos e escuros que elas caminharam em meio a uma penumbra semelhante ao anoitecer, sem nenhum vislumbre do sol ou dos raios de sol. É aqui que vivem os malignos elfos do bosque, sussurrou Anne. Eles são endiabrados e maliciosos, mas não podem nos machucar, porque não lhe é permitido fazer maldade na primavera. Havia um deles nos espiando por trás daquele velho pinheiro retorcido, e vocês não viram um grupo deles daquele grande chapéu de cobra sarapitado pelo qual acabamos de passar? As boas fadas sempre habitam nos lugares ensolarados. Queria que as fadas existissem de verdade, comentou Johnny. Não seria ótimo se ela nos concedesse 3 desejos ou apenas um? O que você pediria, meninas? Se tivesse um único desejo, eu desejaria ser rica, bonita e inteligente. Eu queria ser alta e esguia, disse Diana. Eu pediria para ser famosa, disse Priscila. Anne pensou em seu cabelo, mas então descartou a ideia por não a considerar digna. Eu desejaria que fosse sempre primavera em todos os corações e em nossa vida, disse ela. Mas isso seria a mesma coisa que desejar que esse mundo fosse igual ao céu, respondeu Priscila. Só uma parte do céu. Nas outras partes haveria verão e outono. Sim, e um pouco de inverno também. Acho que eu também iria querer campos cobertos pela neve brilhante e embranquecidos pela geada do céu, às vezes. Você não gostaria, Jane? Eu não sei, disse Jane, desconfortável. Jane era uma boa moça, membro da igreja que tentava viver conscienciosamente, de acordo com sua fé, e acreditava em tudo que lhe havia ensinado, mas ela nunca havia parado para pensar como era o céu, de fato. Minnie May me perguntou outro dia se no céu todos nós poderemos usar diariamente os nossos melhores vestidos, riu Diana. E você não disse a ela que sim? Perguntou Anne. Misericórdia, não! Respondi-lhe que lá nós não pensaríamos em vestidos. Acho que pensaremos um pouco, replicou Anne com franqueza. Haverá tempo suficiente para isso ao longo de toda a eternidade, sem negligenciar coisas mais importantes. Creio que todas nós usaremos belíssimos vestidos, ou suponho que vestes seria a palavra mais adequada. Vou querer usar rosa por alguns séculos a princípio. Tenho certeza de que levaria todo esse tempo para me cansar da cor. Eu amo rosa, mas nunca poderei usar essa cor neste mundo. Ao passar pelos abetos vermelhos, a senda desembocava em uma pequena clareira banhada pelo sol, onde uma ponte de tronco estendia-se sobre um riacho.
Logo diante chegou a glória de um ensolarado bosque de faias, onde o ar era como vinho dourado translúcido. As folhas eram frescas e verdes, e o solo um mosaico de trêmulos raios de sol. Então elas se depararam com mais cerejeiras silvestres, um pequeno vale de pinheiros flexíveis e uma colina tão íngreme que as meninas ficaram sem fôlego ao escalá-la. No entanto, quando chegaram à vastidão do topo, a surpresa mais encantadora de todas as esperava. Ao longe, elas viram os campos dos fundos da fazenda que terminavam na beira da estrada de cima para Carmondi. Pouco antes desses campos cercados por faias e pinheiros mais abertos para o lado sul, havia um jardim em um pequeno recanto abrigado, ou que um dia fora um jardim. Era rodeado por um muro de pedras em ruínas, coberto de musgo e ervas daninhas. Ao longo da parte oriental, crescia uma fileira de cerejeira branca, como uma nevasca. Ainda havia traços da antiga trilha e uma dupla fileira de roseiras cresciam pelo meio. O restante do terreno era um tapete de narcisos, brancos e amarelos em sua floração mais etérea e exuberante, balançando ao vento sobre o vistoso gramado verde. "Ah, é perfeitamente adorável!" exclamaram as 3 jovens. Anne apenas contemplava a cena com eloquente silêncio. "Como é possível que algum dia tenha existido um jardim aqui?" indagou Priscila admirada. "Deve ser o jardim de Hester Gray", disse Diana. "Eu ouvi a minha mãe falar sobre ele, mas nunca o tinha visto e jamais poderia imaginar que ainda existisse." "Já ouviu a história, Anne?" "Não, mas o nome me soa familiar." "Ah, você deve ter visto no cemitério. Ela está enterrada lá, no canto sobre o álamo. Sabe aquela pequena lápide marrom, com 2 portões entreabertos, esculpidos e o epitáfio, dedicado à sagrada memória de Hester Gray, de 22 anos de idade? John Gray está enterrado bem ao lado dela, mas não há nenhuma lápide para ele. É incrível Marília não ter lhe contado essa história, Anne." "Claro, o fato ocorreu há 30 anos e todos já esqueceram." "Bem, se existe uma história, devemos ouvi-la", disse Anne. "Vamos nos sentar aqui entre os narcisos e Diana nos contará." Ora, meninas, a centena deles estão espalhados por toda parte. Parece que o jardim foi atapetado com uma combinação de raios de luz e do sol. Foi uma descoberta que valeu a pena. E pensar que vivi 1 milha desse lugar durante 6 anos e nunca o tinha visto. Pode começar, Diana." "Muito tempo atrás", começou Diana, "esta fazenda pertencia ao velho senhor David Gray. Ele não morava aqui, vivia onde Silas Sloane mora agora. Ele tinha um filho, John, que foi trabalhar em Boston em um inverno e se apaixonou por uma moça chamada Hester Murray. Ela trabalhava em uma loja, mas odiava o trabalho. Ela havia sido criada no campo e tinha muita vontade de voltar para lá. Quando Jordan a pediu em casamento, ela disse que aceitaria se ele a levasse para morar em algum lugar tranquilo, onde só visse árvores e campos. Então, ele a trouxe para Avonlea. A senhora Lindsay conta que o rapaz estava correndo um grande risco ao se casar com uma Yankee, pois era certo que Hester era muito dedicada e uma dona de casa muito habilidosa. Mas minha mãe disse que ela era muito bonita e gentil, e Jordan simplesmente venerava o chão por onde ela passava.
Bem, o Sr. Gray deu essa fazenda ao filho e o rapaz construiu uma casinha aqui, onde Jordan e a esposa viveram por 4 anos. Ela não saía muito e raramente alguém a visitava, exceto minha mãe e a senhora Lindsay. Jordan presenteou-lhe com esse jardim e ela era louca por ele e passava a maior parte do seu tempo aqui. Hester não era muito boa dona de casa, mas tinha jeito com as flores. E então ela adoeceu. Mamãe acredita que ela já tinha tuberculose antes de vir para cá. Ela nunca repousou de verdade e foi ficando cada vez mais fraca com o passar do tempo. Jordan nunca quis que alguém viesse cuidar da esposa. Ele cuidava de tudo sozinho e mamãe diz que ele era tão carinhoso e gentil quanto uma mulher. Todos os dias ele a envolvia em um chale e a carregava para o jardim, onde ela ficava recostada em um banco feliz. Dizem que ela costumava fazer Jordan ajoelhar-se ao seu lado todas as noites e manhãs para orar com ela, pedindo que ela pudesse morrer no jardim quando sua hora chegasse. E a oração foi atendida. Um dia, Jordan levantou-a até o banco e começou a colher todas as rosas desabrochadas, colocando-as sobre Hester. Ela apenas sorriu para ele e fechou os olhos, e este foi seu último fim, concluiu Diana placidamente. Uau! Que história tocante! Suspirou Anne, enxugando as lágrimas. O que aconteceu com Jordan? Perguntou Priscila. Ele vendeu a fazenda após a morte da esposa e voltou para Boston. O Sr. Jasmine Sloane comprou as terras e transportou a casinha para perto da estrada. Jordan morreu mais ou menos 10 anos depois e foi trazido para cá e enterrado ao lado de Hester. Não consigo entender como ela pôde querer viver aqui, tão longe de tudo, comentou Jane. Consigo entender facilmente, respondeu Anne reflexiva. Eu não viveria aqui permanentemente, pois, apesar de amar os campos e os bosques, amo também as pessoas. Mas posso compreender Hester. Ela estava mortalmente cansada do barulho da cidade grande e das multidões de pessoas que sempre iam e vinham indiferentes. Ela só queria escapar de tudo isso para um lugar calmo, verde e amigável, onde pudesse descansar. E ela conseguiu exatamente o que queria, coisa que eu acredito que poucas pessoas conseguem. Hester viveu 4 lindos anos antes de morrer. 4 anos de perfeita felicidade. Então, eu acho que ela deveria ser mais invejada do que lastimada. E fechar os olhos e adormecer entre as rosas com a pessoa que mais amava no mundo sorrindo para ela. Ai, que lindo! Ela plantou aquelas cerejeiras ali, disse Diana. Contou à mamãe que não viveria para comer seus frutos, mas queria pensar que algo plantado por ela permaneceria vivendo e ajudando a embelezar o mundo após sua morte. Estou tão contente por termos vindo por este caminho, disse Anne com os olhos brilhantes. Este é o meu dia de aniversário adotado, vocês sabem, e esse jardim e sua história são os meus presentes. Sua mãe já lhe disse como era Hester Gray, Diana? Não, ela só disse que era bonita. Fico contente, pois assim posso imaginar como ela era, sem ser importunada pelos fatos. Creio que ela era muito franzina e pequena, com os cabelos escuros, levemente encaracolados, grandes e tímidos, olhos castanhos e o rosto pálido, um tanto melancólico.
As meninas deixaram as cestas no jardim de Hester e passaram o restante da tarde perambulando pelos bosques e campos que a rodeavam, descobrindo lindos recantos e veredas. Quando sentiram fome, elas almoçaram no local mais bonito de todos, na margem íngreme de um córrego borbulhante, onde as pétalas brancas cresciam sobre a relva sedosa. As jovens sentaram-se nas raízes e fizeram justiça às guloseimas de Anne, e até mesmo os sanduíches, nem um pouco poéticos, foram imensamente apreciados pelos apetites vorazes, estimulados pelo ar fresco e pelos exercícios. Anne trouxera copos e limonadas para as convidadas, mas a própria bebeu água fresca do riacho em um copo feito com casca de pétala. O copo gotejava e a água tinha sabor de terra, como a água de riacho costuma ser na primavera, mas Anne a considerou mais apropriada do que limonada para a ocasião. "Estão vendo aquele poema?" ela perguntou, de repente apontando. "Onde?" Jane e Diana olhavam como se esperassem ver rimas rúnicas nas pétalas. "Lá, no riacho, aquele velho tronco verde coberto de musgo, com a água correndo por cima em suaves ondulações que parecem ter sido penteadas. E aquele único raio de sol precisamente sobre ele, mergulhando no charco. Ah, é um poema mais lindo que eu já vi." "Eu chamaria de quadro", disse Jane. "Um poema tem linhas e versos." "Ah, minha nossa, não!" Anne balançou enfaticamente a cabeça, enfeitada com macia coroa de flores e cerejeira silvestre. "As linhas e versos são somente as vestimentas do poema, assim como as suas franjas e seus babados. Não são você, Jane. O verdadeiro poema está na alma que há dentro dele, e aquela linda cena é a alma de um poema não escrito. Não é todo dia que se vê uma alma, mesmo a de um poema." "Eu gostaria de saber como é uma alma, a alma de uma pessoa", comentou a sonhadora Priscila. "Assim, eu imagino", respondeu Anne, apontando para um radiante raio de sol despontado por entre os galhos de uma pétala. "Só que com traços e formas, é claro. Gosto de imaginar que as almas são seres feitos de luz. Algumas apresentam manchas rosadas e trêmulas, outras têm um brilho suave, como o luar, refletido no mar, e outras são pálidas e transparentes, como a névoa ao amanhecer." "Li em algum lugar que as almas são como as flores", replicou Priscila. "Então a sua é como um narciso dourado, e a de Jane é como uma rosa muito vermelha. A de Jane é uma flor de macieira rosada, viçosa e doce. E a sua é uma violeta branca, com riscos roxos dentro das pétalas", completou Priscila. Jane cochichou para Diana, que realmente não conseguia entender do que as outras duas estavam falando. Poderia ela entender? As moças voltaram para suas casas, sob a luz de um sossego crepúsculo dourado, com as cestas cheias de narcisos do jardim de Hester, alguns dos quais Anne levou no dia seguinte até o túmulo daquela que o havia plantado. Torvos trovadores assobiavam nos pinheiros e sapos coachavam nos brejos. Todos os vales entre as colinas estavam orlados por uma luz nas cores de topázios e esmeraldas. "Bem, tivemos um dia adorável, no fim das contas", disse Diana, como se fosse uma surpresa diferente do que esperava inicialmente. "Foi realmente um dia dourado", disse Priscila. "Eu gosto tremendamente dos bosques", disse Jane. Anne
não disse nada. Ela estava olhando ao longe, em direção ao céu do ocaso, pensando na pequena Hester Gray.